Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí como nós podemos fazer aí o uso do select, ou seja, selecionar dados, utilizando aí condições. Bom, deixa eu descer aqui um pouco mais. A primeira condição que eu vou mostrar aqui para vocês é a possibilidade de a gente selecionar aqui apenas colunas específicas, caso você ache necessário. Então a gente tem um asterístico aqui que ele seleciona aí todos os dados. Mas eu posso colocar colunas específicas e aí o select vai funcionar somente para essas colunas. Por exemplo, se eu colocar aqui a coluna texto que a gente tem. Se eu salvar aqui, obviamente que eu vou ter um erro ali, pois eu não tenho ali, então, a coluna título. Ou seja, eu só tenho o select aqui no texto. Então, aqui eu teria que colocar, por exemplo, texto. Então, agora volta o resultado. Eu estou acessando, então, somente o conteúdo que tem ali na coluna texto. E aí você pode implementar colocando tantas quantas colunas você quiser. Eu vou colocar aqui primeiro título, aí você coloca uma vírgula, dá espaço ou não e segue. Então salvei aqui, então perceba que não tenho erro nenhum. Se eu voltar aqui, tenho somente o título e também não tenho erro nenhum. Então essa condição também você pode utilizar se você quiser. Mas normalmente a gente acessa aí todos os dados e aí a gente usa condições para ir alterando essa tabela. Então eu vou salvar aqui, tem o mesmo resultado. Então, a primeira condição que eu vou mostrar aqui é utilizando aí a cláusula where, ou seja, onde. Você pode escrever minúsculo, mas normalmente eu escrevo sempre maiúsculo. Então, where, onde. Então, você pode aqui utilizar qualquer coluna também para você definir algo. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a coluna id. Vou colocar igual e vou colocar, por exemplo, aqui o 3. Ou seja, selecione todas as colunas, né, da tabela posts, onde o id é igual a 3. Então, se você traduzir dessa maneira, você vai ver que fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, salvei aqui, ó, ele selecionou somente o ID3 aqui. Aqui eu posso combinar aí o where com diversas outras condições e com operadores lógicos. Por exemplo, eu quero selecionar aqui, ó, todos os portos onde além do ID for 3, eu quero também que i, end, o status seja igual a 1. Então, além do ID ser 3, o status tem que ser 1. Vamos ver? Vou salvar aqui e eu tenho o mesmo resultado. Voltando lá na tabela, perceba que o ID 3 aqui, ó, o status, ele está realmente aqui 1. Mas e se eu clicar aqui, por exemplo, e vou colocar 0? Então, ele atualizou ali para mim. Volto aqui, nosso projeto, e vou atualizar aqui. Perceba que não é me exibido nem o resultado. Por quê? Porque o status não está atendendo a condição aqui. Então, além do ID ser 3, ele tem que ser com status 1. Aí eu posso ir implementando tantas quantas outras condições eu quiser. Eu poderia, por exemplo, aqui, or status, ou seja, ou o status for igual a 0. Então, aí tanto faz, né? Então, salvo está ali. Então, com status 0, ele já pulou, já não pegou só o ID 3, já pegou todos os status que estão com 0 ali, no caso o 2 e o 3, voltando ali, ó. Nós temos ali, ó, o 2 e o 3 com status 0. Então, tudo depende do select, da forma do select que você quer fazer. Você pode combinar aqui várias condições com os operadores, o or, o end, colocar do jeito que você quiser. Deixa eu apagar aqui. Então, esses são alguns, existem diversos outros operadores que você pode combinar aí com o where. Então, deixa eu salvar aqui. Você também pode utilizar aí o limite. Perceba que ao utilizar o select from port, ele está selecionando tudo. Então, aqui se tivesse 1000 registros, ele ia exibir 1000 registros. Mas digamos que eu quero aí, por exemplo, somente 2. Então você utiliza limite. Então você coloca limite e coloca o valor que você quer. Por exemplo, 2. Salvei. Então eu tenho ali somente 2 posts. E além do limite, você pode querer exibir também somente os intervalos. Ou seja, eu quero exibir do post 2 até o 3. Ou somente a partir do 3 e 4, enfim. Então você utiliza ali o offset. E vou colocar, por exemplo, aqui o valor 2. Salvei. Então perceba, só pegou a partir do offset com limite de 2. Obviamente, se chegar aqui e colocar um valor que é acima dos registros, nada vai ser exibido. Então deixa eu voltar aqui. E equivalente a utilizar o limite offset aqui, ó, você pode simplesmente ocultar o offset e colocar simplesmente uma vírgula aqui. Então, limite 2 de 2. Salvou e está ali. O mesmo resultado. Então, equivalente. Então, o limite é bastante utilizado, o offset, a cláusula where e os operadores. Então,
Então você pode montar um select com diversas condições. E essas condições, essas condicionais, você pode utilizar tanto no select, quanto no update, quanto no delete, sem problema nenhum. Então, feito isso, você pode montar métodos do jeito que você quiser, criando, por exemplo, parâmetros que podem ser preenchidos ou não. Então, só para enfatizar aqui, digamos que eu queira selecionar apenas um post que tenha o título do post. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, where título igual, deixa eu dar mais um espaço aqui, então entre aspas simples ali eu vou colocar título do post, salvo, então eu tenho apenas aquele resultado ali. Então se eu coloco uma palavra diferente aqui, obviamente que nada vai ser exibido. Só para enfatizar mais uma vez, vou apagar tudo isso aqui. Então, como eu falei, você pode criar parâmetros e montar a sua query do jeito que você quiser, o seu método do jeito que você quiser. Então, para exemplificar, eu vou criar aqui um parâmetro, vai ser do tipo int, e vou dar o nome aqui de id, para receber o id, para caso queira fazer uma busca de um id em específico, ou seja, de um porte específico. E esse meu id aqui vai ser null. Então, posso ou não receber um id. Vou criar aqui uma variável, deixa eu dar mais espaço, chamada where, obviamente pode ter o nome que você quiser. E aqui vou colocar aí uma condicional. Então, se o meu ID existir, eu vou receber aqui, deixa eu colocar aqui, ó, where ID igual, entre chaves aqui, lembrando que se eu colocar chaves aqui, eu tenho que estar dentro de aspas duplas. Então, vou receber o meu ID aqui. Caso contrário, então vou dar espaço aqui, 2 pontos, eu vou receber simplesmente vazio, não vou receber nada. Então, aqui, ao invés de deixar aqui somente posts, eu venho aqui e coloco, então, ali entre chaves, o meu where. Salvo. Então, percebo que eu estou recebendo aí todos os posts, normalmente. E se eu voltar lá onde eu chamo o método agora e colocar o ID, que é opcional, por exemplo, eu quero o ID 1. Então, ele só me exibe o ID 1. Quero o ID 3. Só me exibe ali o ID 3. Obviamente, se eu colocar o ID que não existe, nada vai ser exibido. Então, vou deixar aqui o ID3 como exemplo. Então, só para enfatizar, mais uma vez, você pode montar aqui tantos quantos parâmetros você quiser. Você pode montar o método do jeito que você quiser. As condicionais, isso aqui é uma ideia bem simples, mas que você pode querer utilizar em algum momento. Lembrando que é totalmente opcional. Então, espero que você tenha conseguido entender aí o fato de você poder combinar aí diversos condicionais e fazer o seu select, o seu update, o seu delete da melhor forma possível. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.